Boa noite, turma EJA, da Escola Erem Protásio Soares de Souza. Meu nome é Marlon, sou professor de Física e vou trabalhar o assunto sobre escalas termométricas. Então vamos lá, pessoal. A gente vai trabalhar com as escalas de Celsius, Fahrenheit e escala de Kelvin. Então aqui a gente vai aprender a diferença das escalas de cada um, sobre a questão da temperatura e saber fazer a conversão. As escalas termométricas mais comuns são as escalas de Celsius, Fahrenheit e Kelvin. As escalas termométricas apresentam dois pontos fixos que são definidos a partir de alguma propriedade física de alguma substância que possa ser facilmente observada quando um corpo é submetido às mesmas condições. Quando ele fala as mesmas condições, são as mesmas condições em temperatura e ambiente. As escalas termométricas mais utilizadas no mundo é a escala de Celsius. Essa escala é baseada na água pura e tem como pontos fixos os pontos de fusão de 0 graus Celsius e ebulição da água de 100 graus Celsius em condições normais de pressão. A escala de Celsius foi criada no ano de 1722 pelo astrônomo sueco Anders Celsius. Quando ele fala na questão da água pura, é porque quando a água não tem muita mistura, ela tem uma solubilidade diferenciada. Quando você adiciona qualquer elemento químico na água, aí você vai notar que a temperatura dela e o ponto de ebulição dela vai variar de acordo com a densidade e a substância que está decorrente a ela. Outra escala que a gente vai estudar é sobre a escala de Fahrenheit. Alguns países, como os Estados Unidos, ainda utilizam a escala de Fahrenheit. Essa escala foi criada de modo que a temperatura de fusão da água fosse de 32 graus Fahrenheit e que cada grau dessa escala correspondesse a 1,8 graus na escala de Celsius. Por isso, a temperatura de fusão da água na escala de Fahrenheit é definida como 212 graus de Fahrenheit. Ambas escalas, Celsius e Fahrenheit, são consideradas escalas usuais, isto é, não são escalas termodinâmicas. Uma escala termodinâmica deve levar em conta o fato de que seu menor valor de temperatura, aquele no qual os átomos de uma porção de substância são encontrados perfeitamente em repouso e deve ser igual a 0 graus Celsius, diferentemente do que ocorre nas escalas citadas, que admitem valores negativos de temperatura. A escala de Kelvin, a primeira escala que levou em conta a utilização de valores negativos de temperatura, foi a escala de Kelvin, adotada atualmente pelo Sistema Internacional de Unidades. A escala de Kelvin atribui à temperatura a agitação térmica dos átomos. Por isso, seu limite inferior é o 0 Kelvin, conhecido como zero absoluto na escala. Por razões históricas e práticas, alguns países continuam a utilizar as escalas de Celsius
e Fahrenheit. Então ele quis dizer o quê? Que a escala de Kelvin, a temperatura, ela nunca é uma temperatura de valores negativos. E quando houver um processo de agitação de moléculas, de partículas, de átomos, então a temperatura tende a aumentar. Então essa escala aí, ela é uma escala absoluta, porque ela é a mais do que uma escala negativa. Ela passa de 0 graus, né? E na escala de Celsius e Fahrenheit há uma mudança de acordo com a questão histórica, porque essas escalas aí, elas chegam a marcar até 0 graus negativo, diferenciando-se da escala de Kelvin. Então, minha gente, chegamos aqui numa parte bem interessante, que é a parte de conversão de escalas termométricas. É possível converter valores de temperatura entre as três escalas termométricas mais comuns. Para isso, utilizamos as seguintes identidades: temperatura de graus Celsius sobre 5 é igual a temperatura de Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então aqui a gente pode transformar graus Celsius em Fahrenheit e Fahrenheit em graus Celsius. E no finalzinho pode gerar uma regrinha de 3 aqui, ó, uma multiplicação pelos extremos. Temperatura de Kelvin, basta você subtrair por 273 e dividir o valor por 5, ou você somar o valor, se for uma temperatura a mais, por o valor em Kelvin, somar por 273. Então aí a gente trabalha com a escala de Kelvin. Então vamos lá para a parte prática, né, que temos um exercício. Vamos resolver aqui esse exemplo para tentarmos compreender a conversão de Fahrenheit em Celsius. Vamos converter a temperatura de 80 graus Fahrenheit para graus Celsius. Então vamos usar a seguinte fórmula, que é a fórmula de temperatura de graus Celsius sobre 5 igual ao valor de Fahrenheit menos 32 sobre 9. A essa temperatura de conversão de Kelvin não vamos usar no presente momento. Então vamos lá, minha gente. Importante separar o valor que será convertido. Quem é o valor que será convertido? O valor de 80 graus Fahrenheit em graus Celsius. Então já deixei aqui separado. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a 80 menos 32 sobre 9. Temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual a 48 sobre 9. Aí perguntamos, de onde veio esse 48? Da subtração de 80 menos 32. Esse 32 já é uma escala absoluta de temperatura de Fahrenheit. Então aqui a gente vai fazer uma multiplicação pelos extremos. Então seria 5 vezes 48, que equivale a 240, e 9 vezes temperatura em Celsius. Então 240 dividido por 9, chegamos a um valor determinado, que é temperatura em Celsius, que equivale a 26,6 graus Celsius. Então aqui 26,6 graus Celsius já é a conversão do valor de 80 para graus Celsius, que foi a conversão de Fahrenheit em graus Celsius. Então fique com Deus e que vai dar tudo certo.